Olá, pessoal aí do sexto ano. Como que vocês estão? Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades. Hoje nós vamos fazer a correção das atividades do bloco número 4. Lembrando que nós estamos fazendo o nivelamento, né, dos conteúdos, ou seja, trabalhando conteúdos da série anterior, né, ou das séries anteriores, que ficaram um pouquinho deixados de lado por causa da pandemia. Então, a gente priorizou no ano anterior os conteúdos mais importantes, de maior relevância. Então, para vocês não perderem nada, né, nenhum conteúdo, a gente está voltando nos conteúdos anteriores que vocês não trabalharam ou não aprofundaram, ok? Conteúdos esses muito importantes também para o desenvolvimento do aprendizado da geografia. Então, vamos lá. Nesse bloco de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais do nosso estado, né? Principalmente da questão da população, né? Da distribuição da população no Centro-Oeste, mais precisamente em Goiás, né? Que é o nosso estado. Então, vamos falar também um pouquinho de Rio Verde e um pouquinho das cidades mais populosas, aí, mais povoadas do nosso estado. Então, vamos aí à leitura de um texto para a gente entender um pouquinho da característica, né, do estado de Goiás e desse povoamento, ok? Então, vamos lá. Goiás é uma das unidades federativas que integram a região Centro-Oeste. Sua extensão territorial corresponde a 4% do território nacional, conforme a contagem populacional realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Sua população totaliza 6.003.788 habitantes, distribuídos em 246 municípios, sendo o estado mais populoso do Centro-Oeste. Lembrando, os estados que compõem a região Centro-Oeste, além de Goiás, é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Né? Então, desses três estados, o estado mais populoso é o estado de Goiás, né? O Mato Grosso tem um pedaço ainda da floresta amazônica, que é uma área que não tem muita habitação, né? Por isso, não enquadra aí nas áreas mais habitadas. E Mato Grosso do Sul também tem uma vasta área de vegetação, o que impede aí também que seja um dos estados mais habitados. Então, o nosso estado de Goiás é o mais habitado da região Centro-Oeste. O povoamento do estado de Goiás intensificou-se em decorrência de uma série de políticas públicas para a ocupação e desenvolvimento econômico da porção oeste do território brasileiro, a chamada Marcha para o Oeste. O que foi essa Marcha para o Oeste que vocês estudaram anteriormente? Vamos relembrar, né? Foi uma política pública, né, imposta aí na época ainda do que o presidente era Juscelino Kubitschek, e essa marcha era justamente para povoar a região oeste, que era pouco povoada, né? Então, a abertura dos cerrados possibilitou também o povoamento dessa região, pois atraiu aí agricultores e, consequentemente, posteriormente, foi atraindo a população, né? A instalação de indústrias, o desenvolvimento da agricultura, né? A modificação do solo do cerrado, que vocês vão estudar, né? O solo do cerrado, antes considerado infértil para a agricultura, a partir de tecnologia, né, e da mistura de um produto chamado cal, dentre outros produtos, possibilitou com que o cerrado ele se tornasse fértil. E isso fez com que também milhares de agricultores viessem para o nosso estado, né? Houve também, né, dentro dessas políticas, doações de terra, né, para que esses agricultores pudessem aí produzir. Então, isso também contribuiu para a marcha para o oeste, a vinda desses agricultores e dessa população para cá. Outra coisa também, outra política aí pensada justamente para povoar essa região, foi a construção da capital, né, na região Centro-Oeste, mais precisamente no estado de Goiás, que foi Brasília, né? Então, antes, a capital era Rio de Janeiro e foi planejado, né, Brasília é uma cidade planejada e colocada estrategicamente no Centro-Oeste para justamente povoar aquela área, povoar aquela região, porque naquele período, né, havia-se muita disputa territorial, então era necessário que a região Centro-Oeste fosse povoada justamente para não perder seu território, né? Dentre várias outras coisas, para distribuir também melhor a população do Brasil. Então, por isso foi feito aí políticas, né, planejamentos para povoar a região Centro-Oeste, como a abertura dos cerrados e a construção da capital, né, que é Brasília. Houve também, né, a expansão da fronteira agrícola, como eu já sei para vocês, maiores investimentos em infraestrutura no estado, né, como a construção aí de várias rodovias interligando o estado a outros, além da construção da nova capital,
Goiânia, e da capital federal Brasília, fatos estes que desencadearam grandes fluxos migratórios para Goiás. Lembrando que a primeira capital de Goiás não foi Goiânia, né? Foi a cidade de Goiás. E pensando no povoamento do restante do estado, né? E na melhoria da capital, impôs-se então, né, que a capital se tornasse a cidade de Goiânia, que foi também projetada para assumir esse posto. Além do crescimento demográfico da população goiana, sendo que pessoas de vários locais do país foram grandes responsáveis por tal ocorrência. Segundo dados do IBGE, aproximadamente 25% da população de Goiás é composta por migrantes, vindos principalmente dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Bahia, Piauí, como também do Distrito Federal. Isso a gente pode até notar aqui na nossa cidade mesmo, né? A quantidade de pessoas vindas de fora, principalmente hoje atraídas aí pelas indústrias, né, como a BRF, a Comigo, né, se a gente for analisar na BRF mesmo, né, lá os trabalhadores eles são mais de origem nordestina, né, ou do norte do que precisamente da região centro-oeste. Então, isso contribuiu também para que as migrações, né, contribuíram para o povoamento do estado de Goiás. Além do crescimento demográfico da população goiana, sendo que pessoas de vários locais do país foram grandes responsáveis por tal ocorrência. Segundo dados do IBGE, isso eu já li, né? Vamos acompanhar agora aí um gráfico que mostra aí as 20 cidades mais populosas do estado de Goiás. Então, nós temos aí, no topo desse gráfico, a cidade de Goiânia, né, com aproximadamente 1.538.652 habitantes, né? Depois da cidade de Goiânia, nós temos a cidade de Aparecida de Goiânia, né, com 586.950 pessoas. Depois, Anápolis, né, com 401.230 pessoas. Depois a cidade de Rio Verde com aproximadamente 241.300 pessoas. Depois nós temos aí Águas Lindas de Goiás, Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Trindade, Formosa, Novo Gama, Senador Canedo, Catalão, Itumbiara, Jataí, Caldas Novas, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Goianésia e Mineiros. Então, aí nós temos as 20 cidades mais povoadas, né, populosas do nosso estado. E a composição étnica da população goiana? Como que é formada a população goiana? Como que ela se declara, na verdade? A população goiana se declara em 50,9% como pardos, 43,6% como brancos, 5,3% como negros e indígenas nós temos 0,2%. Então dá para a gente perceber aí uma grande diversidade também da nossa população, né, da etnia da nossa população. Não existe só uma etnia ou uma vasta concentração de brancos, por exemplo, ou de negros, né? Existe uma diversidade, uma grande diversidade que torna o nosso estado aí um estado aí muito diverso populacionalmente falando, ok? Então vamos aí à correção das nossas atividades. Na questão número 1, Goiás é uma das unidades federativas que integram qual região do Brasil? Então, como foi falado no texto e como eu citei para vocês, Goiás ele faz parte da região Centro-Oeste. Vamos relembrar aí os estados que compõem a região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ok? Então a resposta aí da 1 seria Centro-Oeste. Na número 2, vimos no texto que o povoamento de Goiás cresceu muito devido a uma série de políticas públicas pensadas para a ocupação do território. Quais políticas públicas foram estas? Nós lemos aí no texto também a chamada Marcha para o Oeste, a abertura dos cerrados que eu citei, que proporcionou aí a agricultura e também a construção de Brasília, ok? Então foram os principais responsáveis aí para o povoamento do nosso estado. Na questão número 3, Goiás cresceu e vem crescendo muito com as migrações vindas de outros estados. Para descobrir os motivos que levaram tais pessoas a mudarem para o nosso estado, faça uma pesquisa com alguém que veio de outro estado. A pesquisa pode ser feita por telefone.
Se precisar de ajuda, se preciso, peça ajuda aos seus pais para realizar essa atividade. Faça ao seu entrevistado as seguintes perguntas. Então, aí, essa questão 3, né? Ela é pessoal e nada mais é do que uma entrevista. Você vai entrevistar alguém que veio de fora, o que é muito fácil. Como eu já citei para vocês, grande parte da população rioverdense hoje, ela veio de outros estados, principalmente atraídas aí pelo trabalho oferecido nas grandes indústrias, né? Como principalmente a BRF. Então, é muito fácil vocês encontrarem aí uma pessoa a ser entrevistada, né? Talvez você mesmo, né? Sua família veio de outra região, então você pode estar entrevistando aí o seu pai, né? Ou o seu tio, alguém da sua família, ou se você não tem ninguém da família, eu tenho certeza que o seu pai ou a sua mãe conhece alguém que veio de outro estado, ok? Então, coloquei aí para facilitar para vocês as perguntas, né? Que é nome do entrevistado e cidade, há quanto tempo veio para Goiás? Quais foram os motivos que fizeram você vir para esse estado? 90% das respostas para essa pergunta, né? Eu posso garantir que são atraídos pela oferta de emprego, né? Principalmente as pessoas que vêm da região Nordeste, que é uma área onde o emprego é muito escasso devido às condições climáticas daquela área, a falta de investimento em indústrias, né? Então, faz com que lá não seja uma área muito boa para trabalhar. E aqui já é um pouquinho diferente. São cidades aqui em Rio Verde mesmo. É uma cidade que está em crescimento, que atrai indústrias e que oferece muitos empregos, né? Então, geralmente, as pessoas vêm atraídas justamente pelos empregos oferecidos pelas indústrias, ok? Mas essa pergunta aí você vai fazer para o seu entrevistado e colocar a resposta aí para mim. Por que escolheu essa cidade, né? Dentro de Goiás tem 246 municípios. Por que o seu entrevistado escolheu esta cidade? Porque ele viu nessa cidade uma oportunidade a mais? Porque ele já conhecia alguém que morava aqui? Porque ele tem familiares aqui, né? Então, vocês vão colocar a resposta aí para mim no caderno também. Então, é isso, ok? A correção de hoje. Eu espero que tenham entendido. Nós vamos falar mais desse assunto na nossa aula online. E qualquer dúvida, me coloco à disposição. Podem estar aí me perguntando, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.